Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma EBD online, aqui pela internet, pelo WhatsApp, pelo YouTube. Como ainda estamos cumprindo a medida de isolamento e não estamos realizando cultos com todos os departamentos da EBD, nós continuamos aqui. Lembrando também que a nossa EBD, ela tem disponível aí os recursos que os professores podem também participar com a sala, com os alunos. E eu estou aqui dando apenas um sumário da nossa lição, que nós estamos na segunda lição, escrita pelo pastor Douglas Batista, e a lição 2, ela tem esse tema, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Esse é o tema que nós estaremos abordando. Lembrando os nossos irmãos que já anteriormente nós tratamos sobre os 6 capítulos, dando uma visão geral, panorâmica da carta de Paulo aos Efésios. Nós pontuamos a divisão do primeiro ponto, a chamada da igreja, a começar do capítulo 1 ao capítulo 3, e do capítulo 4 ao capítulo 6, o andar da igreja. Então, na primeira parte, os irmãos tomaram ciência do capítulo 1, a chamada da igreja, capítulo 2, a formação da igreja, o material que Deus usou, como Deus deu vida, como Deus levantou esse material para tornar o edifício com vida, como está lá em 1 Pedro 2, e no capítulo 3, nós falamos que é um capítulo que aborda no tocante à igreja como mistério revelado. Aquilo que estava oculto foi revelado, e coube a Paulo tratar sobre a questão do mistério da igreja. Lembrando a todos que nós falamos que na carta de Paulo aos Colossenses, Jesus é visto como o cabeça. Na carta de Paulo aos Efésios, a igreja é o corpo, e nesse corpo, Jesus é o cabeça da igreja. Ok? Então, nós pontuamos isso. E hoje, a lição, ela tem 3 pontos essenciais. Como sempre, tem a introdução, que diríamos que serve como um ponto de contato. Temos o ponto 1, a nova posição em Cristo. Temos o ponto 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. E temos o ponto 3, que aborda sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Então você tem aí 3 colocações, 3 pontos com as suas subdivisões. Em cada ponto, 3 subdivisões, como nós estamos vendo aqui, e estaremos tratando sobre isso, ok? Hoje, o pastor da lição, ele procura falar do louvor da bênção. Muitos estudiosos chamam esse texto, que vai do versículo 3 até o versículo 14, sobre o hino de louvor ou um salmo de bênçãos. Na verdade, os teólogos dizem que esse é o maior salmo de louvor, de gratidão, de bênçãos, que é dado ao Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ok? Antes de nós entrarmos propriamente na lição, os irmãos poderão perceber que o autor, ele coloca assim: nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Eu quero que vocês atentem muito bem para essa palavra que o pastor colocou aí. Vou colocar aqui, ok? Projeto. Observem bem que ele chama isso de um grande projeto. Ou seja, o plano da salvação é um projeto que está lá atrás, muito aquém da realidade de Paulo, aquém da própria realidade de Moisés, que escreveu o Pentateuco. Ou seja,
é um projeto que começa lá na eternidade. Entenda bem, o projeto da salvação, isso mostra um plano perfeito, um plano organizado, um plano que estava no coração de Deus. Quando você lê Gênesis 3, que trata da queda de Adão, do primeiro casal, Adão e Eva, aquilo ali o próprio autor, inspirado por Deus, está revelando a queda. Mas antes daquilo ali, o projeto da redenção e da salvação do homem era algo que já acontecia lá na eternidade. Então, como foi feito de modo anterior, isso revela perfeição, graça, e como Deus já tinha de modo antecipado, revelando pela palavra, o quanto Ele queria o nosso bem. Isso é só para você entender que Deus sabia que o homem iria pecar, mas esse Deus gracioso, maravilhoso, Ele já estava provendo para todos nós, para a humanidade, a salvação em Cristo Jesus. Por isso que perfeitamente o pastor Douglas, ele coloca aqui que isso é um projeto divino. E esse projeto divino, ele envolve bênçãos, está aqui, ele envolve bênçãos. E eu quero começar com uma temática interrogativa. Qual é a maior bênção? A espiritual ou a material? É claro que todos irão me responder, sem sombra de dúvida, que a bênção espiritual ela é melhor que a bênção material. Isso é sem dúvida, porque a carta de Paulo aos Efésios, ela não trata de bênçãos materiais em Cristo. Ela tem um cunho propriamente espiritual. Tratando das bênçãos da salvação em Jesus Cristo, ok? Eu já expliquei essa preposição en, que é dentro de Cristo, ou seja, isso mostra que o nosso relacionamento, ele acontece propriamente dentro da pessoa de Cristo Jesus, ok? Mas eu quero dizer que só porque as bênçãos espirituais, elas são prioritárias para a vida cristã, elas falam de coisas especiais para a nossa vida espiritual, também o Senhor, ele se preocupa com as bênçãos materiais para nós. Nós não podemos desprezar a bênção material. Agora, é claro, não podemos colocar a bênção material em cima da bênção espiritual. Nós sabemos que a bênção espiritual, ela é uma bênção para a nossa vida de comunhão com Deus. Mas é tão tal, nós não somos a favor da dita teologia da prosperidade, que alguns pregam que Jesus pode fazer você ficar rico, que eu tenho que orar para você ficar rico. Nós não pregamos assim. Nós oramos para que Deus abençoe o seu negócio, porque Deus nunca abençoa dinheiro, coisas. Ele abençoa aquele que é fiel e que tem as coisas. É isso que lá em Deuteronômio está claro. Quando Deus diz, abençoarei o teu jumento, a tua manjedoura, em Deuteronômio 28, está provado que Deus se interessa também nas nossas bênçãos materiais. E a Bíblia diz que em Salmos 127, 2, a Bíblia diz que enquanto os servos do Senhor dormem, o Senhor também cuida, providenciando para nós. E quando você vai para Mateus 6, você vê que Jesus disse assim, não andeis ansiosos, desesperados pelas coisas materiais. Mas o 3,3 ele diz, deem prioridade ao reino de Deus. Então, é claro que as bênçãos materiais, elas são boas, elas são para esse mundo. São para esse mundo. A bênção espiritual, ela trata da nossa vida de comunhão com o Senhor Jesus, do nosso relacionamento com Ele. Então, lá na eternidade, o primeiro projeto de Deus não foi nos fazer rico, nos tornar famosos. O primeiro projeto de Deus é abençoar a humanidade com a salvação. É por isso que quando você lê Lucas capítulo 15, você vai ver que não há projeto maior do que a salvação, porque o próprio Jesus Cristo deixou claro que os céus se alegram quando um pecador compreende esse projeto divino. O maior projeto de Deus é a salvação. E aqui a sublimidade. Por que ele coloca essa palavra, a sublimidade das bênçãos espirituais? Porque é incomparável. A bênção espiritual em Cristo, ela é gloriosa.
ela nos traz deleite, ela é a nossa vida de comunhão com Deus, ok? Então o maior projeto de Deus foi projetar a nossa salvação em Cristo Jesus, ok? O autor, no primeiro ponto, ele prossegue dizendo o seguinte: ele trata sobre a doxologia, ele trata sobre as bênçãos espirituais e ele trata sobre a nova condição. Quando ele fala dessa palavra, vou colocar aqui, essa palavra aqui, nós podemos analisar que é uma palavra grega, ok? Essa palavra doxa, que é a palavra grega, como vocês estão vendo aqui, doxa quer dizer opinião. Doxa quer dizer opinião. Logia quer dizer louvor. Isso aqui é muito importante. Louvor. O comentador, ele diz o seguinte, ele diz assim: após expor os versículos da abertura, o apóstolo Paulo apresenta a sequência de textos. E você tem aí uma definição na própria lição, colocada aí pela CPAD, deixa eu só ler aqui para vocês, lá na página 14. Olha aí, grego do doxa glória, ok? E logia, palavra. Entenda que essa palavra eu coloquei aqui opinião, mas essa palavra opinião é porque dentro do próprio grego clássico, ela era vista assim. Já o koiné expressa também isso aqui como glória, ok? Glória, por isso que a lição colocou isso aí, ó, glória. Então, quando, você já sabe que o Salmo sempre fala, doxologia. A doxologia, na verdade, é uma opinião que eu tenho sobre alguém, sobre um pensamento, sobre uma pessoa, e eu posso tributar a essa pessoa louvor ou glória. Então, a doxologia, ou doxateo, é a glória que eu dou a Deus. Por quê? Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia, que é a palavra de Deus, ela já mostra quem é Deus. Então, ela forma na tua mente a verdadeira opinião para você adorar a Deus. Ou seja, você não adora a Deus simplesmente porque imagina. Você não adora a Deus simplesmente porque pensa como Ele é. Você adora a Deus porque a Bíblia, ela te dá a opinião, a doxa de como Ele é. Quando você lê os Salmos, a doxologia presente nos Salmos revela quem é o teu Deus, o meu Deus. Nós precisamos da Bíblia, porque a Bíblia, ela é o manual, ela é a bússola, ela é o livro que nos orienta quem é Deus, quem é Jesus, quem são os profetas, como foi formado o plano da nossa salvação, ok? Então, querido irmão, preste bem atenção nisso. O autor, ele começa expressando assim. No subponto 2, ele trata sobre as bênçãos espirituais, ok? E aqui eu quero dizer para os irmãos que a igreja, ela tem 3 abençoadores. Não esqueça mais isso. O autor da lição, ele fala da trindade presente na bênção, ou nas bênçãos espirituais em Cristo. Porque se você analisar, você tem a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Espírito Santo. E eu coloquei aqui em primeiro lugar a bênção do Pai. Se você pegar a sua Bíblia do 1 ao 6, aliás, do 3 ao 6, você vai, eu vou apagar aqui. Ok? Muito bem. Quem está nos acompanhando aí? Estou apagando aqui. Muito bem. Quando você abre a sua Bíblia em Efésios, aí você vai encontrar uma palavrinha grega. Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. É essa palavra aqui, ó. Eulogetos. Essa expressão aqui, eulogetos, é a expressão bendito. Vocês sabiam que essa expressão bendito no Novo Testamento, ela só é aplicada a Deus? Os homens são benditos, mas porque Deus abençoa. Agora, bendito mesmo só o Senhor Deus. E quando ele começa esse hino de louvor, ele começa dizendo, eulogetos, está aí, olha, eulogeto roteos,
bendito o Deus, ok? Bendito o Deus e Pai. Ele está mostrando quem é que está fazendo o projeto, quem fez o projeto, quem arquitetou tudo. Então, eulogetos, essa palavra eulogetos, essa palavra, ela simplesmente, ela quer dizer para nós que Deus é bendito. Ele é bendito porque Ele é o único que tem a verdadeira bênção para nós. O interessante é que quando nós começamos a falar da fonte dessa bênção, como Paulo começa nesse hino, ele está mostrando para os crentes a origem, a fonte, ou seja, ele está identificando quem é o abençoador. Isso é muito interessante, porque lá em Éfeso tinha tantas crendices, inclusive santuários erigidos a Ártemis e outros deuses, mas quando Paulo se dirige para a igreja, Deus usando ele, ele diz, bendito o Deus. Você tem o hotheos, que está no nominativo grego, ele está dizendo, bendito Deus, ok? Quando ele usa isso, esse hotheos, que ele fala aqui, esse hotheos, que é Deus, ele está dizendo o seguinte, ó, ele está dizendo, bendito Deus, elogetos, bendito Deus, Deus é bendito, somente Deus é bendito, Ele é a fonte da bênção, não existe outra fonte. E quando você atenta para essa bênção, que Paulo diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus é a fonte e Jesus é o meio para essa bênção chegar a nós. Entenderam? Deus é a fonte, Jesus é o meio. Aí você vai analisar que essa palavra no grego, você tem hodos, que é a palavra caminho, ok? Caminho. Essa palavra caminho, ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então perceba que Deus, Ele é o autor da bênção, Jesus é o meio, Jesus é o hodos, Jesus é o caminho para essa bênção chegar até nós. Então é muito importante que você entenda isso, porque o primeiro que abençoa a igreja é o Deus Pai. O segundo que abençoa a igreja é Jesus Cristo. E o terceiro que abençoa a igreja é o Espírito Santo. Então, como é que eu tenho 3 grandes abençoadores da igreja? E aí, às vezes, eu quero ousar chegar para a igreja. Eu vim aqui abençoar os irmãos. Eu vim aqui abençoar os irmãos. Olha, só quem é bendito é Deus. A igreja, ela é abençoada. Eu disse na última aula que a igreja em Cristo, ela é perfeita. A igreja como corpo de Jesus, ela é perfeita, perfeita. Quem precisa de reforma, quem precisa de conserto, é quem não está em Cristo. Agora, quem está em Cristo é perfeito. A reforma que Lutero fez, pontua aqui novamente, era uma reforma que a igreja tinha saído da palavra. Mas não é que a igreja é errada, a igreja em Jesus. A igreja que foge da palavra, a igreja que não vive a palavra, ela está fora do padrão. E Lutero queria que a igreja retornasse para a palavra, aquela igreja que estava fora da palavra. Então a igreja em Jesus, ela é perfeita. Esse eulogetos, bendito, essa palavra aqui, bendito, ela quer dizer alguém que é digno, está aqui no próprio original, ok? Só Deus é digno, alguém que é digno. Alguém que é digno de louvor, alguém que é digno de bênção, alguém que é digno de adoração. Então Paulo começa fazendo um contraste, mostrando Deus que é a fonte da bênção, já rebatendo os deuses lá de Éfeso. Isso é muito importante. E aqui, qual é a bênção que o Pai traz para a igreja? Por que é importante? Na terceira lição, o pastor Douglas, ele vai abordar sobre a eleição e a predestinação. Deixa eu ver aqui. Se é isso, ele vai abordar isso, eleição e predestinação. E eu queria, nós não vamos entrar aqui detalhadamente, porque eu vou deixar para a próxima aula. Mas só para os irmãos terem uma ideia, a bênção do Pai, ela já explica antecipadamente o que é eleição e o que é predestinação. Porque você tem na bênção do Pai 3 coisas. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, antes de nós entrarmos aqui. Na bênção do Pai, você tem isso aqui, ó. Primeiro, você tem amor. Você tem amor. Se tiver outro pincel aí, que esse daqui está amor, ok?
quando você olha para a bênção do Pai, está escrito lá em Romanos 5,8. Romanos 5,8. A Bíblia diz assim, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é a primeira bênção do Pai? Ele nos ama. Independentemente da nossa situação, nós estávamos mortos em pecados, materiais, imprestáveis, sem vida, Ele nos amou a si mesmo. Romanos 5,8 está claro, Ele nos amou e acabou-se a conversa. A bênção do Pai também, ela é extensiva, não está extensiva, colocar aqui, extensiva. O que quer dizer com extensiva? Porque quando Deus nos ama, Ele não apenas nos salva, nos redime, mas Ele estende essa bênção, ou seja, eu passo até a salvação, mas por último, Ele faz com que eu seja filho, ok? Eu falei isso aqui sobre o huios, filhos. Então você tem 3 bênçãos. Primeiro, amor, extensiva, esse amor de Deus que abrange a todos, abrange até o universo na redenção de Cristo. Aí você tem essa bênção que Ele nos faz filhos, ou seja, eu não sou apenas salvo, eu não tenho direito apenas da salvação, mas Ele me coloca na posição de huios, e nessa posição de huios eu tenho direito à herança eterna, ok? Então, vamos analisar, nessa bênção do Pai, Ele me escolhe, nessa bênção do Pai, a predestinação, nessa bênção do Pai, a adoção. Eu quero que você, que ama a Bíblia, que é pentecostal, nunca entenda a palavra eleição e predestinação pela tua lógica humana. Nunca tente explicar isso aqui pela lógica humana, porque isso aqui vai dar um cavalo de batalha que ninguém consegue destrinchar isso aqui. E o erro dos teólogos foi tentar pegar isso aqui e colocar na lógica humana. Ora, se o projeto foi feito lá na eternidade com Deus, como é que eu vou tentar mensurar, aquilatar essa eleição e essa predestinação pela minha lógica? E aqui é que entra a predestinação fatalista, aqui é que entra a questão da eleição, uns foram escolhidos para a vida e outros foram escolhidos para a morte. Você vai ter vários problemas. Como é que o Deus que ama, o Deus que espalha e o Deus que nos faz filhos, como é que Ele vai ter prazer de criar a própria humanidade para jogá-la no inferno? Separando uns para a salvação e outros para a condenação. Aliás, o próprio apóstolo de São Paulo, ele diz assim, não se enganem, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, Deus precisa da desgraça ou condenar um para mostrar que Ele é Deus? De maneira nenhuma. Nós estaremos tratando isso na próxima aula. Mas essa palavra eleição é klegomai no grego. Por que eu estou usando o grego? Para entender melhor isso aqui. Klegomai está na voz média. Essa voz média é aquela voz que a pessoa faz algo em referência ou por sua própria decisão, consigo mesmo. Por exemplo, eu me lavo. É a voz média. Eu me visto. Então, quando a Bíblia diz que Deus escolheu, por que é interessante essa escolha? É porque Deus te escolhe, porque Ele decidiu. Ele decidiu. Ok? Foi uma decisão de Deus nos escolher. Ele não foi pressionado a fazer isso. Ele nos escolheu porque Ele quis, porque Ele é Deus. Mas a escolha dele segue um projeto, segue um plano. Então, essa palavra aqui, klegomai, eleição, na voz média, ela está mostrando para nós que Deus fez isso lá na eternidade, Ele resolveu fazer assim. E o plano dele, nessa escolha, nessa eleição, envolve prioritariamente, no início, a pessoa de Jesus Cristo. Ok? Predestinação. Aqui, essa predestinação, ela não pode ser vista pela lógica humana, nem como os teólogos interpretam, alguns teólogos. Essa predestinação aqui, ela tem um propósito específico. De antemão, esse é o significado no próprio texto original, prorizo é a palavra de antemão. De antemão, Deus projetou tudo isso. E de antemão, Ele nos predestinou para sermos igual ao Filho dele. Ok? Então, entenda que essa predestinação é para nos tornarmos semelhantes, iguais a Jesus Cristo. Em nenhuma passagem da Bíblia, em nenhum texto da Bíblia,
Porque quando você fala a escolha de Jacó, a questão de Judas, ali são escolhas para propósitos específicos, não são escolhas para a salvação. A salvação era um ato particular de cada um. Agora, a escolha de Jacó em detrimento de Esaú era uma escolha para propósitos específicos. Ali não está tratando de salvação. Tem que se ter muito cuidado quanto a isso, ok? Então, essa predestinação era um propósito de antemão que Deus já estava fazendo tudo para a sua glória. E aqui você tem adoção, que é a palavra filhos, ok? Adoção, filho. Eu já falei aqui, ó, huiotesia, essa palavra huiotesia no grego, ela fala aqui de termos direitos como filhos, as bênçãos do Pai. Então o Pai não somente nos ama, não somente estende a bênção, mas Ele faz com que nós sejamos participantes das suas bênçãos maravilhosas em Cristo Jesus, ok? Essa é a primeira parte, eu vou apagar aqui. Eu creio que você já analisou. Na próxima aula eu estarei tratando mais cuidadosamente sobre a predestinação e a eleição. Aqui eu só fiz dar um ponto, ok? Mas nós vamos colocar aqui, só um minuto aqui, nós vamos colocar a bênção do Espírito Santo agora, ok? Quando eu falei da Trindade, por exemplo, eu falei da Trindade lá atrás. Se você pegar a sua Bíblia em número 6, do 23 até o 27, até o 26, você vai analisar que lá atrás você vai ter 3 palavras, logo em cada um dos versículos: Senhor, 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 Senhor. Pode observar lá: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer. Ali, vários autores apontam para a unidade ou a trindade na unidade, a unidade na trindade. Pode observar lá que você vai entender isso, ok? Segundo, a bênção do Filho. Aqui não está, for pegar lá o outro. Aqui você tem agora a bênção do Espírito Santo. O que você tem na bênção que o Espírito Santo traz? Aliás, do Filho. O que o Filho traz? A bênção que Jesus traz, e o comentador fala isso, é a bênção da redenção. Quero falar para os senhores. Essa palavra que aparece aí no seu próprio texto, a redenção, que você vai ler a bênção do Filho. Você vai ler a bênção do Filho quando você olha para Colossenses 2,14, a Bíblia diz que ele cravou no madeiro, na cruz, a dívida que era contra nós. Você tem o apolutrosis, que é uma palavra grega aplicada para redenção. Redenção é livrar através de um pagamento. Então observem bem que quando Jesus Cristo, ele age trazendo a redenção para nós, nós éramos escravos do pecado, estávamos sentenciados à morte. E aí entra Jesus Cristo fazendo esse ato maravilhoso, concedendo a salvação para nós. Eu coloquei aqui, quando você observa essa palavra que está aí, redenção, apolitrocin, aqui olha, apolitrocin, você tem aqui redenção, resgate, libertação. Jesus Cristo é o segundo que vem com a bênção. Veja como é tudo bem organizado. O Pai cria, o Pai planeja, o Pai manifesta amor, o Pai torna essa bênção extensiva, nos dá o direito de sermos filhos. Jesus vem e executa tudo. Jesus vem e Ele nos abençoa com a bênção da salvação. E aí você tem essa palavra redenção. E quando você analisa do versículo 7 em diante, que fala sobre isso, Paulo diz assim que nós fomos abençoados segundo a riqueza da graça. A palavra riqueza, plutos, quer dizer fortuna. Você sabia que viver a salvação, ter a salvação, é a maior riqueza, fortuna que um crente recebe? Primeiro, você não fez nada para ter ela, não ser crer e aceitar a Jesus como Salvador. Jesus perdoou os meus e os teus pecados, nos redimiu e nos deu vida e vida com abundância. Agora, esse ato de Jesus redentivo
Ele traz a bênção, ele traz a redenção, ele traz a libertação. Éramos escravos, vendidos ao pecado, mas Jesus Cristo veio, agiu em nosso favor, nos dando vida e vida com abundância. O interessante é que Paulo diz que agora nós passamos a viver nas regiões celestiais. Alguns manuscritos não constam essa expressão, regiões celestiais. Mas o que seria? O autor, ele fala disso aqui, ele diz assim, obviamente que as bênçãos espirituais não são mais materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Por que eu disse no início? A Bíblia tem interesse nas bênçãos materiais para nós? Sim. Mas a carta de Paulo aos Efésios é para falar das riquezas espirituais e não de riquezas materiais. Paulo está mostrando o que foi que o Senhor Deus, através de Jesus, fez para nos dar salvação. Então, essa expressão, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, na verdade, é uma expressão que denota o local. Nós podemos dizer assim, o espaço aonde a nossa amizade e relacionamento com Jesus acontece. Então, falando daquilo que é celeste, daquilo que é divino, essas regiões é o próprio crente estar em Cristo e manter amizade com o Senhor Jesus Cristo. É esse o sentido das regiões celestiais. Eu coloquei aqui e apaguei, mas eu vou explicar daqui a pouco, seguindo essa lição. As regiões celestiais, ela na verdade trata disso. A expressão em Cristo, eu falei aqui, em Christos, que no grego, está denotando a localidade, está dentro de Cristo, e esse em Cristo que aparece 30 vezes na carta de Paulo aos Efésios, mostra o nosso relacionamento espiritual quando vivemos a salvação de Deus, quando desfrutamos dessa salvação em Cristo Jesus. Essa bênção, esse eulogetos que Paulo está falando aqui, da importância de nós adorarmos a Deus, porque agora vivemos a bênção espiritual. Então em Jesus nós temos a redenção dos nossos pecados, ok? E por fim, nós temos a terceira bênção. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Mas aqui ele não está prestando. Tem hora que presta. A bênção. Aí você tem a bênção que o Espírito Santo traz para nós. Ele traz o selo e o penhor. O comentador da lição, ele fala muito bem isso para nós. Pastor Wagner, pode ler bem aqui mesmo. Os irmãos vão escutar. Ok? Romanos 8,15, depois Efésios 4,30. Só para os irmãos analisarem isso. Ok? 8,15. Ok? Isso aí nós estamos tratando no ponto 3, a bênção. Romanos 8,15. Isso. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes. Isso. Mas receberdes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pronto. Então preste bem atenção. Nós agora temos o Espírito Santo em nós. Nós não temos o temor, somos filhos e clamamos a papai. O que o Espírito Santo faz? A bênção do Espírito Santo, vocês observaram, o Pai cria, o Pai projeta, o Pai torna extensiva, o Pai projeta toda a bênção, é a bênção dele. Vem Jesus, traz a libertação, traz a riqueza para a nossa vida. Agora vem o Espírito Santo, trazendo o selo e trazendo o penhor. Ok? Se você analisar essa palavra penhor, essa palavra selo, ela quer dizer no grego segurança. Você pega um documento, confiabilidade, segurança. Você pega um diploma, no diploma vem um carimbo do MEC. Pronto, aquilo ali é válido. Você pega um documento, coloca um selo, um carimbo, você está dando
a autentificação naquilo ali. Você coloca uma mercadoria, tem um selo, carimbo do correio, é que vai chegar com segurança. Então, Jesus Cristo, o Pai criou a bênção, mandou o Filho trazer a bênção, o Espírito Santo agora assegura que tudo aquilo que Jesus fez e que aquilo que ele prometeu, como está lá em João 14, 2, 3, agora será concretizado. Por que que nós temos a segurança de que isso será concretizado? Primeiro, porque nós temos o selo. Lê aí Efésios 4:30, olha o que diz. 4:30. Ok? Essa parte aqui está no capítulo 1, 13 a 14 de Efésios. Efésios 4:30. Isso. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ok? E se você analisar, no próprio texto grego, a voz aqui, ela é uma voz passiva. Ou seja, nós fomos objetos no qual o Espírito Santo agiu. Não é nós agindo, é o Espírito Santo agindo em nós. Então ele diz assim, vocês foram selados para o quê? Para o dia da redenção. Para o dia da redenção. O selo em nós, nós temos um carimbo, uma segurança de que o Espírito está em nós, ele nos ajuda a clamar, Abba Pai, e agora nós, como mercadoria de Deus, estamos selados. Não tem diabo, não tem demônio, não tem Satanás que arranque isso, porque o Espírito Santo está em nós. Ele é o nosso selo. Mas observem bem que também a Bíblia diz que ele é o nosso penhor. Ou seja, aí é o texto de Romanos 8,15. Lê de novo lá, só para os irmãos terem uma ideia. Penhor. Penhor. Romanos 8,15. Isso. Porque não recebeste um espírito de servidão, Isso. para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Está vendo? Recebeste o Espírito. Há o Espírito dentro de nós. Jesus foi e ele disse, eu vou enviar o Consolador. Jesus subiu, o Espírito Santo veio, nos selou, mas o Espírito Santo está em nós também como penhor. Como uma garantia. Jesus deixou, o Espírito Santo está em nós e nós temos a garantia de que o Senhor vai voltar, porque Ele prometeu. O penhor, vocês sabem muito bem. Você vai no banco, quer um dinheiro e não tem, mas você tem uma joia, você tem algo e deixa aquela joia lá, não é isso? Como prova de que você vai voltar para receber a sua joia e devolver o empréstimo. Então, o Senhor Jesus Cristo veio e deixou uma joia para nós. Quem foi que Ele deixou? O Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é a prova cabal de que Jesus vai voltar. E Ele garante isso em nós. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Garante. Tem crente que fica, qual é a certeza que eu tenho que Jesus vai voltar? Não é o Espírito Santo dentro de ti. É o gozo que Ele traz à tua alma. Então é muito interessante isso aqui, porque quando nós atentamos para isso, você pode observar que Jesus, Ele traz essas bênçãos maravilhosas para nós. E quando você observa bem essa palavra, duas palavrinhas que, quando você olha aqui Paulo, falando da riqueza, ele diz, dando a conhecer a nós o mistério. Essa palavra, ela quer dizer algo que estava oculto, e ele diz aí no versículo 9. Lê aí, pastor Wagner, Efésios 2:9, 1:9, só para a gente encerrar aqui. Já estamos encerrando nossa parte aqui. Efésios 1:9. 1:9. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, Isso. segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Lê de novo. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Isso, bem aí. Essa palavra aqui, quando você analisar ela, não está escrevendo, eudokia no grego, quer dizer um benefício em favor de alguém. Essa palavra beneplácito, ela quer dizer bom intento, boa vontade. Então, Deus lá na eternidade, Ele teve uma boa vontade, um bom projeto para conosco. Esse é o sentido de beneplácito. E quando você olha para essa palavra aí, eudokian, ela quer dizer benevolência. É isso que o próprio Paulo está dizendo aí, olha, no verso 9. Ele está dizendo, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ok? A nós. E o interessante, termine aí o versículo 9.
que propusera em si mesmo, Lê de novo, versículo 9. tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, Isso, segundo o seu beneplácito, Isso. que propusera em si mesmo. que propusera em si Mesmo. mesmo. Agora o 10, como é que diz o 10? Que na dispensação da plenitude dos tempos, ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, nele mesmo. Pronto, o pastor, com muita maestria, ele até fala aqui que esse congregar, pastor Wagner, todas as coisas, ele usa a palavra aí, dispensação, não é isso? Como é que diz essa parte aí? Que na dispensação da plenitude dos tempos. Na dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra dispensação aí, que o pastor Wagner leu, ela quer dizer oikonomia. Oikonomia é a palavra que aparece aqui no texto, olha, tá aí, ó. Oikonomia. Vocês sabiam que essa palavra, ela é composta, oiko é casa, nomia é lei. Aqui é a lei da casa. Ou seja, toda casa tem uma lei. A palavra dispensação quer dizer isso, a lei da casa. Se você analisar bem, essa palavra, ela está falando claramente de treinar alguém para o caminho da salvação. Ou seja, a economia, a lei da casa agora, quando a pessoa é crente, é salva, ela agora entra dentro de uma lei espiritual, a lei da casa. A lei da casa é que agora o Senhor Deus, Ele deu essa economia para nós, essa lei da dispensa, e que os crentes são ensinados pela palavra para receber a salvação. Essa é a expressão dispensação. Aí você tem na plenitude dos tempos. Então entenda que é muito maravilhoso atentar para essa questão, porque quando a gente analisa essa, lê bem aí 1 Timóteo 1,4, para a gente finalizar aqui, 1,4. Então, a economia é a lei da casa. Perceba que o próprio Paulo está dizendo agora para nós, que de convergir nele na dispensação da plenitude, na dispensação. Ou seja, Deus, através do sacrifício de Cristo, Ele quer que todos agora venham para esse pleroma, essa plenitude, algo completo. E isso só pode ser completado perfeitamente com o ensino da palavra do Senhor. A lei da casa. Quem vai viver na casa de Deus, na região celestial com Cristo, há uma lei. Pode ler aí, 1,4. 1 Timóteo 1,4. Isso. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço. Pronto. Então, entendendo? Agora, quem vive na lei da casa vai ser alimentado pela palavra, pela dispensa espiritual, que é a Bíblia, o ensino, o Espírito Santo. E essa dispensação, essa oikonomia, ela vai nos levar, pastor Wagner, ela vai nos levar a um crescimento espiritual. Você entendeu? Por que vai nos levar? Porque a lei da casa, que agora quem vive em Cristo vai ser alimentado pela palavra, pelo Espírito Santo, e ele vai obedecer essa lei para ele alcançar a plenitude. Lá em Efésios 4, lá pelo versículo 11 e 12, o próprio Paulo diz, para que cheguemos a varão perfeito, entenderam? Então eu finalizo aqui, dizendo que ele fala, lê aí só o verso 1,9 da mesma carta, para me explicar o finalzinho aqui do versículo, porque o pastor Douglas Batista, ele fala nessa questão, vamos lá? 1,9. Não, lá, Efésios, isso, Efésios 1,9. Efésios 1,9. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, isso, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Isso. Pode ir. 10. Que isso, na dispensação da plenitude dos tempos. Isso. Na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na economia de Deus, vocês sabem que Deus, nós estudamos várias dispensações, não vou falar delas aqui, mas sempre Deus querendo beneficiar, e a última que é a lei da casa espiritual, para nos beneficiar, fazer o que agora? Ele congregará em Cristo todas as coisas. Todas as coisas. Tanto as que estão nos céus. As que estão nos céus. Como as que estão na terra. Como as que estão na terra. Nele mesmo. Pronto, vocês sabem que quando o homem pecou, a terra também foi atingida pelo pecado por causa do homem.
A morte de Jesus, ela tem o seu aspecto soteriológico, que também é cósmico, é universal. Engloba tudo, engloba o céu, engloba a terra. Restaurar no céu é a nossa comunhão com quem está lá. E quando se fala de restaurar todas as coisas, não é o universalismo, não é que todos serão salvos. Está falando aqui que a terra ficou maldita por causa do homem. Com a morte de Jesus Cristo, Paulo diz em Romanos 8 que a terra geme. Então agora, com a morte de Jesus Cristo, a terra também, ela vai chegar o momento dela que ela vai ter paz, que ela vai ter restauração. Queridos, é isso. Que Deus nos abençoe para sempre. Agora, coloque na sua mente, você já é abençoado pela Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Você que está em Cristo não precisa andar atrás de bênção. Você já é abençoado. Amém? Deus abençoe a todos.